Bom, gente, eu sou a Lívia e eu e meu colega Rafael estamos no quinto período do curso de Sistemas para a Internet no IF Goiano Campus Morrinhos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o padrão de projeto Command. Bom, o padrão Command é um padrão comportamental e como o próprio nome diz, né, ele significa comando ou ordem. E a ideia desse padrão é passar um comando que deve ser utilizado. Ele nos diz como criar objetos de comando que encapsulam uma solicitação para fazer algo em um objeto específico. Esse padrão tem um conceito bastante simples. Ele utiliza-se apenas da herança para agrupar classes e obrigar que todas tenham uma mesma interface em comum. Bom, esse padrão pode ser aplicado em diversas situações e basicamente todos os objetos de comando implementam a mesma interface, que consiste em um único método, normalmente chamado de execute. O papel do command, que pode ser uma interface ou também pode ser uma classe abstrata, é o de disponibilizar uma interface comum a todas as classes concretas que a implementam. Bom, aqui temos um diagrama de classe que dá para entender um pouco como funciona esse padrão. Temos a classe cliente, que é a que cria um comando concreto e que define o receptor, mas devemos atentar porque a cliente nunca chama o receptor diretamente. Essa classe invoker é a que basicamente chama a ação que deve ser realizada. Através da interface, ela chama a ação, mas as ações em si mesmo, elas são especificadas aqui embaixo na concrete command, que é a interface, né? E ela tem um método que não é implementado, e ele é só implementado depois nas command concrete. Bom, a classe concrete command, ela tem uma ligação com a classe receiver, pois é o concrete command que chama uma ou mais ações do receiver. Basicamente, como eu expliquei, o concrete command será chamado pelo invoker, mas ele que faz as chamadas para o receiver para executar as ações. O invoker apenas vê o método execute e, por fim, né, o receiver que contém as ações necessárias para atender às solicitações. Bom, nesse exemplo aqui, podemos ver como se fosse um restaurante e daí o garçom, ele é como se fosse o cliente aqui. Ele executa a ação descrita no pedido. Ele anota os pedidos, né? As ordens de pedidos, que no caso as ordens de pedido seria o pedido geral seria a classe command e cada pedido específico seria a concrete command. E aí a classe cliente, que é o garçom, ele pega as ordens de pedidos e passa para a classe receiver, que no caso seria o cozinheiro, que é quem executa a ação descrita no pedido. Bom, temos outro exemplo aqui. Esse exemplo eu peguei no GitHub e é basicamente o seguinte. Aqui é a classe main, né, que a gente vai executar o processo a ser feito. E aqui nós temos um ar-condicionado, que no caso seria a classe receiver, que executa a ação em si, que é o ar-condicionado que vai executar o que ele tem que fazer, né? A temperatura. Aqui temos a classe invocador, que contém os métodos das classes desligar e ligar. Ela que vai ser chamada na classe main, não vai ser chamada essas desligar e ligar. A interface comando, que é implementada aqui pela desligar command e ligar command. Aqui podemos ver o método executar, que é sobrescrito, e vamos aos códigos. Aqui é o código da classe ar-condicionado. Tem os atributos ligado, temperatura, o seu método construtor e seus métodos ligar e desligar. Aqui temos a interface comando, que só tem um método vazio, né, que não pode ser implementado aqui.
Aqui temos a desligar AR command, que implementa a classe comando, que é a classe command, como no exemplo visto antes. Bom, aqui nós temos o método desligar AR command, que realiza a ação de desligar o AR, e aí no método sobrescrito executar, chamamos o AR, que está composto aqui pela classe ar-condicionado, e chamamos o método desligar AR. Aqui é basicamente igual ao anterior, mas aqui é ligar o AR. Aqui temos o método construtor também e o executar, que vai ligar o AR. Aqui temos a classe invocador, seria invoker. E nela chamamos ligar AR e desligar AR. É ela que vamos chamar na main. Ela é composta pela classe ar-condicionado, o atributo ar, e temperatura, né? Na hora de ligar o ar. E aí é aqui que nós instanciamos a classe ligar ar, para o método ligar ar, new ligar ar command, e executa. E aqui desligar ar. Instanciamos ela aqui também, new desligar ar command, e executar. E aí aqui na main podemos ver que instanciamos a classe ar-condicionado em si. Aí aqui instanciamos a classe invocador, que vai chamar o método. Aqui, invocador.ligar ar, passamos o ar criado, instanciado aqui, temperatura. E aqui embaixo, invocador desligar ar. Nós não precisamos criar novamente as classes concrete command, que é a ligar ar command e desligar ar command. Com isso, o código fica bem mais simples, não precisamos instanciar todos aqueles comandos, aqueles pedidos. Bom, pessoal, como a Lívia havia dito um pouco sobre o command, eu também vou falar sobre um pouco sobre o command, aí depois eu vou mostrar a UML e a pequena implementação que a gente fez sobre o command. É um padrão bem simples e de utilização assim. É muito utilizado porque ele tem o único objetivo de fazer solicitações de objeto para uma certa operação sem saber o que é, o que está indo e o que está recebendo. É basicamente assim, até aqui embaixo a gente no slide tem como exemplo os menus dos controles. Que a gente não sabe o que a pessoa está solicitando ali na hora. Tipo, dentro do menu, ele pode ir lá, fazer login, ele pode sair daquele login. Então, está chegando lá nos métodos lá, uma operação lá, sem ele saber o que é que ele está solicitando o receptor. Aí é bem mais simples essa utilização do command. Nessa pequena OML aqui, eu vou estar só falando mais um pouquinho sobre ela. Aqui a gente tem o nosso 5 classes. Aqui a gente tem a classe cliente, invoker, receiver, concrete command e command. Aqui qual seria a nossa principal classe? A nossa principal classe aqui seria a command. Seria essa aqui. Essa classe aqui, ela é a command, é ela que faz a separação dos objetos para ir para as outras classes até chegar na nossa classe cliente aqui, que seria a nossa main. É bem simples o command, que ele só tem duas coisas que ele faz aqui dentro, numa simples aplicação, que é o executar Esse seria desfazer. Ele está desfazendo tudo que está chegando lá, ele não sabe o que está chegando e o que está saindo, igual eu tinha falado lá anteriormente. Ele chega uma coisa, mas pode sair outra para um diferente classe ali. Então ele é bem simples de utilização. Aí, ó, o command declara a interface para a execução de uma operação. Ele que vai fazer a nossa operação lá. O concrete command define uma vinculação entre o objeto e o receiver. É uma ação, implementa, executa através de invocação ou da invocação da operação. Corresponde no receiver. O cliente cria o objeto
Concrete Command estabelece os seus receptores, solicita ao command e o invoker solicita ao command a execução da solicitação. O receiver sabe como executar as operações associadas a uma sessão. Qualquer classe pode funcionar como se receiver. Ele é bem simples a utilização dele. Agora eu vou estar mostrando mais um UML, a UML do nosso sistema, que ela é bem simples de utilização. Depois eu vou estar falando agora eu vou estar falando mais um pouco sobre ainda os objetivos do command. Aí agora eu mostro um pouco a nossa UML, que ela é bem simples e fácil de utilização. Perdão, gente, eu tinha falado objetivo, mas era vantagens e desvantagens de usar o command. As vantagens: facilidade de extensão da arquitetura, permitindo adicionar novos commands, sem efeitos colaterais. Bom nível de desencapsulamento entre objetos, separando os objetos que possuem os dados dos que manipulam os dados. É bem simples, isso tudo acontece naquela classe command. A desvantagem: a complexidade dos comandos pode crescer demais. Bom, pessoal, aqui é a nossa classe, nossa UML do nosso pequena aplicação para estar mostrando para vocês. É bem simples. Aqui a gente tem 5 classes, aí contando com a main 6. A gente tem uma classe chamada portão, ele tem alguns métodos ali dentro e uns atributos, é bem simples. Aí aqui a gente tem o abre command e o fecha command, que seria abre o portão e fecha o portão. Aí aqui a gente tem o nosso command. Essa classe command, ela é uma interface. Aí a gente tem os implementos de abre command e fecha command. Bem simples. Aí a gente tem um controle, é onde que ele vai fazer o abre, onde que ele vai estar pegando lá, fazendo a execução e desfazer. E ele vai estar fazendo, ele vai estar pegando dentro daquele controle esses atributos e vai me dizer qual que abre, quando fecha. Isso tudo dentro da minha mente também, né? Que eu vou estar mandando os comandos assim, abre, fecha. Aí vai me printando na tela quando o portão ficou aberto, quando ficou fechado. Ele é bem simples, é só para mostrar para vocês como que funciona uma pequena aplicação sobre o command. Agora aqui, pessoal, eu estarei mostrando a aplicação. Como eu havia dito, o command, que é a minha principal classe, que ela é uma classe de, como vocês podem ver aqui, ela é uma classe de interface. Aí aqui a gente tem a nossa classe chamada fechar command, que ela implementa de command. É bem simples, ela só faz ela pega aqui o fechamento, aí ela faz do portão, né, para fechar. Aí ela só tem 2 métodos, que é o execute e o desfaz, que o desfazer seria lá abrir o portão. Aí o abrir também, é bem simples, tem só 2 métodos também. Aí aqui já é a minha classe controle. Ele vai pegar e fazer o controle de todo a minha aplicação. É bem simples também. Basicamente, ele vai pegar, abrir o portão, executando e fechando o portão. E é isso, pessoal. E eu vou mostrar ela rodando aqui para vocês. Eu também tenho a classe portão, né? Que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Ela é bem simples também. Ela é só para printar, né? Vai dando quando ele está aberto. E o portão fechado aqui. Ela é bem simples. Agora vamos lá na main para mostrar para vocês. Ela funcionando. Aí eu posso colocar mais métodos, menos coisas aqui dentro para fazer a aplicação funcionar. Vamos lá. Aí aqui, ó. Ele pegou, abriu o portão, fechou o portão e abriu o portão novamente. Isso tudo pegando o controle lá. Aí ele pegou e executou as minhas outras classes através do command e me deu esse resultado aqui.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento. Eu acho que eu não sei se consegui isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Comet. Ele é bem simples e qualquer dúvida pode perguntar pra gente. E se puder dar aquela fortalecida no canal, deixar seu like e um comentário, por favor. Se tiver dúvida também, se quiser deixar pelo vídeo, pode deixar que a gente responde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Por hoje é só.